vimos ontem na nossa aula, né, a concordância verbal, o uso da linguagem do português, né, a regra ela pode ser colocada, a estrutura. A gente observam como o sujeito simples, né, regra geral, o verbo de concordar, que é o núcleo de um número de pessoa. A gente dá um exemplo, nós vamos ao cinema. O verbo vamos está na primeira pessoa do plural para concordar com o sujeito nós, né? Casos especiais, o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo, a multidão gritou pelo rádio, né? Observamos que o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural, como observamos ontem na nossa aula. Exemplo, a multidão de fãs gritou, a multidão de fãs gritaram. Dá um singular e o plural. A gente vê o coletivos partivos, né? Metade, a maior parte, maioria e etc. O verbo fica no singular ou vai para o plural. Aí a gente dá um exemplo. A maioria dos alunos foi à excursão. A maioria dos alunos foram à excursão. A gente dá outra observação também dos verbos. O verbo é um pronome de tratamento. Fica sempre na terceira pessoa do singular ou no plural. Exemplo, Vossa Alteza pediu silêncio. Vossa Alteza pediram silêncio, né? Observamos outro. Sujeito é um pronome relativo que o verbo concorda com o antecedente, né? Sentido do pronome que dá. Exemplo, fui eu que derramei o café. Fomos nós que derramamos o café. Tanto do singular e o plural. O sujeito pronome relativo quem dá a terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Aí vem, fui eu que derramou o café, fui eu que derramarei o café, né? Dá uma concordância. O sujeito é formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de e etc. O verbo poderá concordar com um pronome interrogativo ou indefinido ou com o pronome pessoal nós ou vós. Dá esse sentido que quais de vós me puniram, quais de vós me punireis, né? Dá o sentido de plural dentro dessa concordância do uso verbal interrogativos. A gente dá um pronome interrogativo indefinido do singular, o verbo concorda, né, como eles e pessoas de números, né, um exemplo, qual de vós me punirá, né, dá esse sentido do vocabulário. Outro é o sujeito formado do nome que parece do plural. Se o sujeito não vier precedido do artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipando do artigo, o verbo concordará com o artigo. Aí a gente dá um exemplo. Os Estados Unidos é uma nação poderosa. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. O sujeito é formado pelas expressões, né, mais de um, menos de dois, cerca de e etc. O verbo concorda com o numeral. Exemplo, mais de um aluno não compareceu à aula. Mais de 5 alunos não compareceram à aula. Aí a gente vê o verbo de... O sujeito é construído pelas expressões a maioria, maior, parte, grande, parte, etc. O verbo poderá ser usado no singular concordância lógica ou no plural concordância atrativa. Exemplo, a maioria dos candidatos desistiu. A maioria dos candidatos desistiram, né? Tanto a gente vê do singular e o plural. A gente vê o sujeito tiver por núcleo a palavra gente, né? Sentido coletivo poderá ser usado no singular plural, né, se estiver afastado do substantivo. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permaneceram em casa. A gente vê a gente separado, claro, né? Todos nós. A gente vê o sujeito composto, né? Regra geral, vai para o plural. Exemplo, João e Maria foram passear no bosque, né? Aí o núcleo do sujeito são construídos de pessoas gramaticais diferentes, como o verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem prioridade de 1, 2, 3, da primeira, segunda, terceira pessoa do singular, né? Que aí vem tanto da primeira pessoa do plural, amigos, o verbo ficou na primeira pessoa porque está na prioridade sobre a terceira pessoa do singular. E a gente dá contundância desse uso do verbal. Bom, tem atividade complementar para vocês hoje, né? Como a gente fez a atividade anterior, a continuação complementar, vou pedir para que vocês façam no caderno tudo direitinho organizado.
Um grande abraço, tchau, tchau.